Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de redação do Enem. Hoje daremos continuidade ao tema que a gente trabalhou no vídeo passado, que era o desenvolvimento. Na aula de hoje trabalharemos a argumentação. Também faremos uma análise da redação nota 1000 e também faremos uma conclusão. Bom pessoal, a argumentação ela é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar um determinado pensamento ou uma ideia. Então, o Enem ele pede na sua redação que o aluno ele escreva um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, você vai dissertar sobre um determinado assunto, mas você também vai ter que argumentar, Por isso que existe a proposta de redação. Com relação à proposta de redação do Enem, a gente sabe que geralmente, em sua maioria, o Enem ele sempre vai cobrar problemas da sociedade brasileira, Sejam esses problemas sociais, culturais, ambientais, econômicos, entre outros, Essa proposta sempre vai trazer um problema que precisa ser resolvido. Então, quando você faz esse levantamento desses problemas na sociedade brasileira, é nesse momento que você vai fazer um recorte, da realidade que te cerca, Você vai fazer observações e questionamentos. Por exemplo, se a gente pegar a redação de 2019, que o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Aí a gente vai observar essa questão do cinema na sociedade brasileira, certo? Como é que a sociedade ela vê o cinema, Como é que a sociedade ela interage com o cinema, se ela tem acesso ao cinema, Qual é a parcela da população que não possui esse acesso, certo? So, você pode ter diversas observações acerca de um tema, E também, a partir dessas observações, que vão vir os questionamentos, Por que isso acontece? O que causa isso, Qual é a consequência? São diversas problemáticas que podem ser levantadas a partir desses questionamentos. Então, quando você lista, essas causas, essas consequências, você está levantando problemáticas que vocês podem utilizar no seu texto, certo? Para argumentar. Sempre trabalhando essas problemáticas, utilizando argumentos, que sejam válidos e argumentos que sejam reais, que possam ser comprovados. Porque é através dos seus argumentos que você vai convencer o leitor daquilo que você está discutindo no seu texto. Por isso que é nesse momento dos seus argumentos que você vai demonstrar o seu posicionamento crítico, Ao expor a sua opinião sobre aquela problemática, Então é nesse momento que você vai demonstrar autoria, a sua voz dentro do texto. E por fim, você vai ter que sintetizar os seus argumentos para que eles sejam coerentes àquilo que você está querendo abordar naquele parágrafo em específico, de uma forma que o seu parágrafo ele especifique justamente todos os seus argumentos, de uma forma clara e coesa. Bom, pessoal, agora analisaremos uma redação nota 1000 do Enem, certo? Mas focando somente no desenvolvimento. Essa redação ela é do Enem de 2017, que o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Aqui a gente tem o primeiro parágrafo, que vai ser discutido a problemática da estereotipação da sociedade civil. Esse foi uma das problemáticas apresentadas na tese, na introdução. Vamos começar aqui a leitura. Primeiramente, o parágrafo vai se iniciar com o conectivo sob esse viés. Esse é um conector que ele vai fazer essa conexão com algo que foi dito anteriormente. Então, sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho à implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação, certo? Então, aqui a gente vai ter a nossa afirmação, nosso tópico frasal, que ele vai dar o objetivo certo desse parágrafo. A pessoa que escreveu essa redação traz o seu posicionamento crítico fazendo um recorte da sociedade. Continuando. Isso pode ser explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais
dificulta o acesso à educação pelos surdos. Aqui ele vai fazer a explicação daquilo que foi afirmado, né, no período anterior, certo? Mas também essa explicação ela vai ser feita através da exemplificação. A pessoa que escreveu essa redação, ela vai se manifestar novamente, dando o seu ponto de vista acerca dessa informação que é proveniente desse sociólogo. Continuando. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta ainda hoje seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. A conclusão do parágrafo ela se dará através das consequências. Nesse período, vai fazer também uma referência a um contexto histórico, né, que foi do período clássico grego, para fazer essa associação, né, de que algo que acontece já desde os tempos antigos é algo que ainda persiste nos dias atuais. Tem essa questão dessa mentalidade do ser humano acerca de pessoas que possuem essas deficiências, no caso, as deficiências auditivas. Agora, o segundo parágrafo ele vai trabalhar a problemática da passividade governamental. Vamos ler aqui. Além do mais, né, que é um conectivo, certo? Aditivo, ou seja, um conectivo que ele vai explicitar que existe algo mais a ser exposto, né, no seu texto. Além do mais, ressalte-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro, ao tornar a Libras uma língua secundária oficial e ao incluí-la no mínimo à grade curricular pública. Aqui teremos a nossa afirmação, né, no que diz respeito ao governo, qual foi a medida que o governo adotou para que os surdos eles se sentissem mais incluídos nesse sistema educacional. No próximo período teremos uma explicação acerca dessa afirmação feita, né? Contudo, né, então a gente já começa esse período com um conectivo adversativo para demonstrar um contraste com a afirmação que foi feita. Devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado. Ou seja, nesse momento, a pessoa que criou esse texto, ela vai falar sobre por que aquela medida adotada pelo governo ela não é efetiva, ela não funciona. Vamos continuar. Afinal, mais um conectivo de conclusão, né, de consequência, né? Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no Segundo Reinado. Essa exemplificação, ela representa um repertório contextualizado, certo? Que se dá através de dados estatísticos, né? Esses dados que podem ser comprovados. Então, vamos dar continuidade aqui no último período. Essa situação objeto está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e à carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Então, aqui temos a conclusão. Então, a gente tem essa retomada ao começo do parágrafo e também vai falar sobre a carência das aulas, que as aulas elas não se mostram inclusivas. Então, aqui a gente tem, né, uma crítica às escolas, né? Então, o âmbito escolar é algo que deveria ter sido gerenciado pelo governo, né? Então, a gente vai voltar para a questão da passividade governamental. O governo deveria ter administrado não só o âmbito escolar, mas também os profissionais que compõem esse âmbito, né? E a escola é um instrumento de educação, é um lugar de inclusão para todos os brasileiros. Bom, pessoal, nesses dois vídeos analisamos mais claramente como o desenvolvimento ele é formado, né? E nele a argumentação é extremamente importante para compor a nota da sua redação, né? Porque a argumentação está presente em 3 das 5 competências necessárias. Essa argumentação que vai dar todo o fundamento e amarrar as ideias do seu texto. Por isso, selecione argumentos que você considera apropriados à proposta da redação, que você conseguirá utilizar para serem discutidos ao longo dos 2 parágrafos. Então, é preciso que você construa argumentos, relacione as informações apresentadas, qual é o seu ponto de vista sobre esses argumentos. Logo,
terá momentos que você utilizará a exemplificação para embasar os seus argumentos. No entanto, é importante que você não só reproduza as opiniões de outros autores do seu texto, mas é importante que também a sua voz ela apareça na sua redação. Então, logo após que você apresenta a citação, você deve dar o seu ponto de vista sobre aquele assunto e relacioná-lo à proposta. E é nesse ponto que você vai demonstrar a autoria, a fazer as suas críticas de forma impessoal. Também, lembre-se dos elementos que compõem o desenvolvimento, para que o seu texto ele seja organizado, né? Aqueles elementos que eu falei, tópico frasal, a explicação, a exemplificação, a conclusão. E, por fim, seja claro e breve, demonstre coesão entre as frases, utilize conectivos. Como vocês poderão ver, os conectivos eles estavam muito presentes ao longo do parágrafo, demonstrando essa ligação, uma conexão e, consequentemente, uma coesão naquilo que você está escrevendo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês consigam criar ótimas redações, criarem ótimos desenvolvimentos, consigam argumentar, certo? E bons estudos! Tchau!